Supremo define aplicação de medidas cautelares do Código de Processo Penal a parlamentares. E você vai ver também. Justiça Federal revalida parte do acordo firmado pelo Grupo JF, Procuradoria da República no Distrito Federal. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recomenda medidas para reverter corte de 44% do orçamento do Arquivo Nacional. Operadora Oi entrega à Justiça plano de recuperação judicial da companhia. E na série especial da Semana das Crianças, os avanços nos 27 anos em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal definiu em um longo julgamento a aplicação das medidas cautelares do Código de Processo Penal a parlamentares. Foram mais de 10 horas de julgamento. Partidos políticos pediram no Supremo que a aplicação a parlamentares de medidas cautelares fossem submetidas à respectiva Casa Legislativa em até 24 horas. Primeiro a votar, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, defendeu que a Constituição não determina o aval do Congresso nesses casos. Ao se afirmar que seu Congresso Nacional pode sustar um processo penal instaurado contra um de seus membros, isso seria o mais. Com muito mais razão, poderia sustar a medida cautelar penal, o que seria em tese o menos. Com o devido respeito, isso não passa de um paralogismo, na medida em que não há correspondência hierárquica entre os poderes conferidos pela Constituição ao Congresso para paralisar processos penais em curso e os alegados poderes para obstar medidas cautelares penais. Como tentei demonstrar, ao contrário, os poderes conferidos ao Congresso para sustar processos penais em curso são estritos, circunscritos às hipóteses especificamente limitadas na Constituição, pois as medidas cautelares penais não são instrumentais apenas ao processo penal, mas também meios de tutela da fase pré-processual, investigativa e da ordem pública. O relator foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só têm regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos, foi a naturalização das coisas erradas. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 309 do CPP, com a redação da Lei 12.403, de 2011, ainda que alternativas à prisão preventiva, são, como o próprio preceito enuncia, diversas da prisão. Vale dizer, prisão não são. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Sem prejuízo, a Constituição consagra um estatuto especial para o congressista, estabelecendo prerrogativas destinadas à garantia das funções parlamentares, cujo exercício demandaria a proteção do ordenamento contra perseguições políticas. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis, quando hoje já se concebe que não há nenhum direito absoluto que não possa ser transposto diante de um confronto aparente de princípios, de valores, com a ponderação que se impõe necessária. Sem juízes
independentes, sem juízes independentes, não há cidadãos livres. O fato inquestionável é que inexiste, senhora presidente, na história das sociedades políticas, inexiste qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. Não se pode minimizar o papel do Supremo Tribunal Federal e de suas decisões em matéria constitucional, pois tais decisões, em última análise, dão expressão concreta ao texto da própria Constituição. E é por essa razão, e foi por essa razão, que o plenário desta Corte, ao julgar a ADIM 2797 do DF, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, advertiu que o legislador não pode, a pretexto de editar lei interpretativa da Carta Política, aspas, opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal, guarda da Constituição, fecha aspas. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Marco Aurélio inicialmente votaram contra a aplicação das medidas cautelares a parlamentares. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso o parágrafo 2º especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas, prisão em flagrante por crime inafiançável. Dessa forma, estabeleceu implicitamente, por óbvio, não necessitaria estabelecer todas as hipóteses, a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar ou mesmo de medidas cautelares, que agora com essa nomenclatura, algumas são absolutamente idênticas a prisões cautelares ou mesmo a regimes de cumprimento de prisão. Nós vamos permitir, certamente, a aplicação da prisão provisória. E vamos arrostar, então, a literalidade do texto constitucional. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela que é íncito ao judiciário, poder de cautela em geral. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais. Vencidos nesse ponto, eles se juntaram aos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que votaram para que a medida cautelar seja submetida ao Legislativo quando resultar no afastamento do parlamentar do exercício do mandato. A Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 2º, veda, de forma peremptória, a submissão dos membros do Congresso Nacional a qualquer tipo de custódia cautelar, como a prisão temporária ou a prisão preventiva, e somente admite sua prisão em flagrante delito quando se tratar de crime inafiançável. Se elas não implicarem o afastamento das funções parlamentares, não surge, a meu ver, a necessidade de remessa dos autos da investigação ou da ação penal a uma das casas do Congresso Nacional. Diante do empate, a questão foi decidida pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A Constituição não atribui a um poder, no entanto, competência que possa ser descumprida por outra, porque, a meu ver, isso seria a morte do direito e a falência da democracia, que são os princípios marcantes do constitucionalismo vigentes no Brasil e em qualquer parte do mundo. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Por isso é que nós estamos aqui a tratar de uma matéria sujeita à jurisdição penal por determinação constitucional, mas para que não se tenha espaço de impunidade, quem quer que seja, contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. Tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar
ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar sobre essa sessão de ontem. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, vamos aos efeitos práticos, né? Diante dessa decisão do Supremo, toda medida cautelar deverá ser submetida ao Congresso? Não. O que o Supremo definiu é que somente aquelas medidas que importem no afastamento ou suspensão do mandato parlamentar é que deverão ser apreciadas num prazo de até 24 horas pela respectiva casa. Então, nesse sentido, a palavra final em relação a uma medida que implique afastamento ou suspensão será feita após um juízo político do Congresso Nacional. Existem diversas medidas que podem ser decretadas, tanto na fase de investigação, na fase de inquérito, quanto na fase da própria ação penal. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ele elenca algumas medidas. Então, o afastamento da função pública não é a única medida que pode ser determinada. Um ponto que ficou definido ontem na sessão de julgamento é que legitimou exatamente a postura do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade e competência para poder determinar todas as medidas cautelares que se fizerem necessárias em relação ao caso concreto envolvendo o parlamentar. No entanto, somente aquela que interferir no exercício, na liberdade do mandato parlamentar, é que deverão ser apreciadas pela respectiva casa num prazo de 24 horas, assim como acontece nos casos de prisão em flagrante, em que a própria Constituição prevê exatamente esse encaminhamento, né, da prisão em flagrante por crime inafiançável, que é a única hipótese em que um parlamentar pode ser preso, para a deliberação do Congresso. Então, essa análise, esse crivo do Congresso, ele é um crivo político, não diz respeito não é uma análise judicial, mas fica a cargo exatamente do Congresso decidir, então, agora, não só em relação às prisões em flagrante por crime inafiançável, nas situações de afastamento do mandato parlamentar e também nas hipóteses da ação penal, quando vier a ser apresentada, e aí o Congresso também pode se manifestar quanto à suspensão dessa ação penal. Gisele, rapidamente, até que ponto a decisão influencia o caso do senador Aécio Neves? Ela influencia na medida em que, a partir dessa decisão, que foi uma decisão por maioria, depois de tanto tempo de julgamento, tantas horas, o Senado agora poderá reavaliar exatamente essa medida que foi determinada pela primeira turma do Supremo, que afastou do mandato de senador o senador Aécio Neves. Então, o Senado agora poderá rever, analisar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para verificar se ela deve permanecer ou não. Então, o Senado tem agora a oportunidade de deliberar sobre essa medida que foi determinada pela primeira turma do STF. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas explicações. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Um mês após suspender o acordo de leniência da JF para fins criminais, o juiz federal Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu revalidar parte do acordo firmado em junho pelo grupo e a Procuradoria da República no Distrito Federal. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. De acordo com a decisão do magistrado, a suspensão total iria interferir no andamento das investigações das operações Greenfield e Lava Jato, além de atrasar os pagamentos de indenizações. O acordo de leniência firmado com o grupo JF prevê o pagamento de 10 bilhões de reais em multas, além do ressarcimento dos cofres do governo pelo dinheiro movimentado no esquema de corrupção. Essa decisão se refere exclusivamente à cláusula 13, que se refere a acordos com fins criminais. Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recomenda medidas para reverter o corte de 44% do orçamento do Arquivo Nacional. Voltamos em instantes. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recomendou medidas para reverter o corte de 44% do orçamento do Arquivo Nacional. A redução de recursos determinada pelo governo federal põe em risco a preservação do patrimônio documental brasileiro.
Aos 180 anos, o Arquivo Nacional sofre com a falta de manutenção e corre o risco de perder seu acervo. São mais de 55 quilômetros de documentos em papel, 1.700.000 fotografias e negativos, mais de 20.000 ilustrações e uma coleção de livros raros, que ultrapassa 8.000 títulos. Com pouco dinheiro, preservar o patrimônio documental brasileiro é um desafio. O corte de 44% no orçamento anual da instituição, determinado pelo governo federal, fez a situação se agravar. Para garantir o funcionamento do local, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro sugere ao Ministério da Justiça que transfira o mínimo de recursos para o espaço. O Ministério da Justiça, responsável pelo Arquivo Nacional, deve dizer em até 30 dias se vai ou não liberar o dinheiro. Para controlar gastos, foi instituído um gabinete de crise na instituição. A diretoria do local estuda desligar o ar-condicionado, mesmo sabendo que a conservação de documentos depende de uma temperatura mais baixa. Em 2015, o Corpo de Bombeiros notificou o espaço e exigiu cuidados de segurança. Outro problema é a falta de pessoal para atender o público. O último concurso foi feito há 11 anos. O MPF alerta para a necessidade de recursos como forma de garantir que documentos históricos não sejam deteriorados e que esteja assegurada a cidadania. A operadora de telecomunicações Oi entregou o plano de recuperação à Justiça, propondo 25% até 25% da dívida seja convertida em ações. O documento foi entregue à 7ª Vara da Justiça do Rio de Janeiro. O repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. O plano de recuperação da Oi prevê aportes de 9 bilhões de reais na companhia. Aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, agora a proposta segue para avaliação dos credores, nos dias 23 de outubro e com segunda convocação no dia 27 de novembro. No início deste mês, os credores manifestaram o interesse na troca de 26 bilhões de reais em dívidas por 88% da companhia. Se não houver uma aprovação desses credores, pode ser decretada a falência da empresa, ou melhor, será decretada a falência da empresa. O processo de recuperação judicial da Oi é o maior da história do país. São 65 bilhões de reais em dívidas, com 55 mil credores. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Os ministros do TST julgaram o processo de um empregado aposentado que pediu reajuste na mensalidade do plano de saúde. A empresa administradora do plano questionou a competência da Justiça Trabalhista para julgar esse caso. Em primeira instância, ficou definido que o plano de saúde deveria ser mantido e que a operadora deveria corrigir os valores da mensalidade e devolver as diferenças pagas a mais pelo empregado. A Bradesco Saúde então recorreu, alegando que, como o trabalhador já era aposentado, a discussão sobre o reajuste da mensalidade não seria de competência da Justiça do Trabalho, já que não há mais relação de trabalho ou emprego. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais aceitou o recurso da administradora do plano, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, sendo o julgamento desse caso de responsabilidade da Justiça Comum. Foi a vez então de o trabalhador recorrer da decisão e o caso chegou ao TST. Os ministros da terceira turma mantiveram o entendimento do TRT, validando mais uma vez a competência da Justiça Comum para analisar o caso. A decisão foi questionada novamente agora na SDI 1, que teve um entendimento distinto das instâncias anteriores. O relator, ministro Hugo Scheuermann, relembrou precedentes da Corte que tiveram um entendimento diferente em casos semelhantes. No mérito, eu destaco que, à luz da jurisprudência desse tribunal e nos termos do artigo 114, 9 da Constituição Federal, essa justiça especializada é competente, com todas as vênias, para processar e julgar as ações que versam sobre o plano de saúde, na hipótese que o benefício decorre da relação de emprego. Eu destaco julgados nessa subseção. O ministro Valmir Oliveira da Costa concordou com o relator. Consta do Acórdão Regional que o reconhecido direito do autor à manutenção de plano de saúde contratado através da então empregadora. Portanto, há sim uma vinculação com o contrato de trabalho. Decorre do contrato de trabalho indiretamente, portanto, cláusula acessória, é competência nossa. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeira instância, definindo que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso e determinaram um retorno dos autos ao tribunal de origem para que o processo possa ser julgado.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série especial da Semana das Crianças, os avanços nos 27 anos em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente volta já já. O Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor há 27 anos. No papel, direitos garantidos, mas na prática ainda tem muito por fazer para assegurar uma vida digna aos pequenos e jovens. Os sobrinhos de 4 meses e 6 anos desta mulher são abandonados com frequência pela mãe. Por isso, ela recorreu ao Conselho Tutelar. Eu vim pedir ajuda para eles porque, assim, meu sobrinho, tem 2 sobrinhos, né, que tá numa situação qual a mãe todo final de semana larga eles na casa de um e de outro só para beber e não se importa chegar no dia sabendo que as crianças estão. Além do abandono e da falta de assistência, os filhos presenciam a violência dentro de casa. A mãe apanha do companheiro e muitas vezes é socorrida pelo filho de 6 anos. Foi quando o marido dela bateu nela e ela caiu com o nariz sangrando e o menino de 6, a criança de 6 aninhos, ficou limpando o nariz dela, né? Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Depois que o conselho tomou conhecimento do caso, a mãe se comprometeu a cuidar dos filhos. Ela vai ser monitorada por 1 mês e, caso descumpra o termo, o conselho vai fazer um pedido de acolhimento das crianças à vara da infância e da juventude e a mãe pode perder a guarda. Cerca de 17 milhões de crianças até 14 anos vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. De acordo com a Fundação Abrinq, 40,2% dessa população vivem em domicílios de baixa renda, sem recursos mínimos de uma vida digna. São crianças fora das escolas, sem assistência médica e convívio familiar, e que podem sofrer diferentes formas de violência. José Ilineu trabalha como conselheiro tutelar em Itapuã, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. E ele acompanha a vida dos jovens da comunidade e tenta ajudar, dando cumprimento ao que foi estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Anteriormente, nós tínhamos o Código de Menores, da década de 70, onde o juiz era dono de toda a situação. Ele chegava ao cúmulo de acautelar, pedir uma medida cautelar de prisão de criança/adolescente. Não era permitido que o pai tivesse acesso às informações básicas, onde o advogado era um curador, que esse curador fazia parte da parquet do Estado. E, por essa vez, se o Estado era o maior interessado, onde estava garantido o direito? Atualmente, nós temos o advento da ampla defesa, de pessoas isentas, de advogados do povo que estão em órgão colegiado. No caso, eu cito o Conselho Tutelar, que está aí para garantir o direito das crianças e adolescentes. Vez que a advocacia para essa faixa etária ela é muito complexa. E as famílias que são atendidas são famílias vulneráveis. Elas não têm condições de custear com advogados. Entre os direitos definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente estão a defesa da integridade física e social e o reconhecimento do menor como cidadão. As medidas de proteção aos menores começam quando a ação ou omissão da sociedade ou do Estado, quando os direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais, entre outros. A Constituição Federal estabelece com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, lazer, dignidade, respeito, convivência familiar, a salvo de qualquer negligência, exploração. Tanto a família como a sociedade e o Estado devem assegurar esses direitos. Segundo o conselheiro tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um avanço na garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Apesar de ser uma das melhores leis do mundo nesse sentido, ainda é preciso fiscalização e mais efetividade por parte do Estado para diminuir o sofrimento das crianças e adolescentes. Tem que se tratar no trato do acolhimento das crianças e adolescentes que estão ali vulneráveis, vítimas do sistema, cometendo pequenos delitos ou sendo utilizados para cometer delitos maiores. Muitas vezes o adolescente ou a criança que está ali na frente dessa conduta, porque a rua não tem regras, ela vê aquilo lá como meio de trabalho.
como meio de subsistência próprio. E nós não temos, no outro lado, um órgão social que pudesse garantir a integridade mínima daquela criança, o acesso alimentar mínimo, o acesso às condições mínimas de vestimento, o acesso ao fortalecimento do núcleo familiar. E vamos voltar a falar com o repórter Gabriel Ciafei, que vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Gabriel? Oi, Érica, de volta aqui ao Jornal da Justiça, recebendo o Dr. Lebert Alencar, ele que é advogado, vai falar um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito boa tarde, doutor. A gente se pergunta muito no que pode ter transformado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É possível traçar um paralelo sobre o antes e depois? Realmente revolucionou essa parte da legislação para a criança e o adolescente? Perfeitamente. Antes nós não tínhamos, né, o direito tratado, né, da forma que é tratado hoje. Então hoje nós temos assegurado que a criança ela é tratada como sujeito de direito. E assim nós tivemos várias outras evoluções, né, como por exemplo a inserção dessa criança na escola, né, e aí caminhando, entendeu, para frente. Certo. Dizem que é uma legislação muito moderna e, inclusive, comparada a países de primeiro mundo. Há muito o que se fazer ainda, a gente percebe que há algumas falhas quando isso sai do papel e vai para a prática? Perfeitamente. A norma ela é realmente moderna porque ela traz direitos fundamentais, né? E baseado nisso ela assegura esse direito entendeu? Na prática. E nós temos realmente muito ainda o que crescer, muito ainda o que caminhar. Tá certo. Obrigado, doutor Herbert Alencar, participando do Jornal da Justiça. Eu volto com você ao estúdio, Érica. Obrigada, Gabriel. Estatística recente mostra que o Brasil é um país onde mais se agride professor. O que a escola deve fazer em casos assim e a responsabilização dos pais quando crianças e adolescentes cometem um ato de violência contra aqueles que deveriam respeitar são o tema do Repórter Justiça desta sexta-feira. O programa estreia às 7h da manhã. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.